Então pessoal, aqui é o Rick Monteiro e nesse vídeo eu vou estar mostrando alguns processos que eu uso para fazer as esculturas, tá ok? Lembrando que esse vídeo não é uma aula oficial, estou gravando aqui no meu ateliê, então vou me desculpando aí a bagunça, né, e os barulhos. Eu já cortei aqui a cabeça do meu dinossauro e agora eu estou blocando. Eu estou usando um cortador caseiro. Eu ensino os processos de como fazer um cortador, tanto cortador no estilo bancada, como esse cortador de mão, né? Eu ensino no meu curso. É um processo bem fácil, feito com lâmpadas, mas também existe a possibilidade de vocês encontrarem aqui no YouTube cortadores feitos com bateria de notebook, ok? Nesse processo de blocagem, a gente vai separando os blocos que serão refinados posteriormente, e o que a gente não precisa com relação a isopor, a gente vai tirando, tá ok? Existe um processo mais fácil que eu ensino no curso, onde o aluno consegue retirar a peça já com o perfil e a frente cortado. Só que nesse caso aqui, para não ficar tão óbvio, eu estou blocando com o cortador de mão, né? Para quem quiser aprender esse macete, é necessário comprar o meu curso para vocês estarem descobrindo qual é essa forma de retirar o personagem do bloco, né? Já com o perfil e a frente cortada. E aí a gente tira as quinas e já consegue ter o personagem todo blocado para a gente fazer o refinamento dos blocos. Lembrando que eu escalonei todo o meu personagem em partes separadas, né? Eu escalonei primeiro a cabeça, depois o tronco e depois os membros, tá? É possível fazer o projeto do personagem em partes separadas, né? Lembrando que é um personagem grande, então fica mais fácil escalonar o personagem por partes, né? Se fosse um personagem pequeno, a gente poderia estar fazendo todo esse processo de uma só vez, certo? Ah, Rick, mas como é que a gente faz a fusão das partes depois? A gente usa uma cola chamada poliuretano, né? Eu detalho no curso onde encontrar, como fazer, de que forma misturar. Tudo isso é bem detalhado, tá? E qualquer pessoa consegue aprender esses processos. Agora, com uma faca caseira também, a gente vai fazer o arredondamento dos blocos, né? Onde a gente tira todas as arestas e deixa a peça mais arredondada. Essa faca que eu estou usando é uma faca feita com serrote de gesseiro, né? Onde a gente retira os dentes e a mola. E nesse processo aqui, a gente vai fazendo alguns cortes, alguns tipos de cortes, né? Que eu também ensino no curso. Corte reto, corte em formato de concha. E eu vou visualizando também o modelo que eu estou seguindo, né? É muito importante também as referências para a gente fazer esse processo de arredondamento dos blocos. Depois que a gente faz esse arredondamento dos blocos, a gente vai partir para a parte de refinamento, né? Onde a gente marca e depois define as profundidades. Lembrando que no curso o aluno consegue pegar qualquer referência e passar para o papel.
com técnicas, né, como espaços negativos, alinhamento dos pontos. E para ampliar esse projeto para o isopor, a gente usa uma técnica chamada escalonamento, né? A gente vai passar para a parte de refinamento. Eu já marco aqui alguns traços, né, da cabeça do dinossauro e agora eu vou fazer as profundidades. Ah, Rick, como é que eu sei a profundidade correta? Nessa fase, a gente segue a intuição, né, a interpretação, mas eu sempre digo para os alunos não fazer as partes muito profundas, porque a gente tem que pensar no personagem de uma forma que facilite o acabamento com o tecido, né? Se por acaso a gente aprofunda demais os detalhes, o acabamento não fica tão bom. No curso, o aluno aprende todas as técnicas necessárias, né, para ele já começar a dar os primeiros passos na escultura, né, iniciando desde o desenho, tá, com técnicas que ajudam o aluno a perceber as formas e os objetos com o lado direito do cérebro, né? É uma técnica bem legal. E a partir dessas técnicas que eu passo, o aluno, tanto no curso, né, quanto após o curso, consegue fazer qualquer personagem, porque a técnica é a mesma, né? O personagem muda, né? Muda os espaços negativos, mas a técnica na hora da aplicação é a mesma para qualquer personagem. Nesse caso aqui do dinossauro, eu estou usando as mesmas técnicas que eu passo no curso. Agora eu estou mexendo aqui uma cola chamada poliuretano, tá ok? É uma espécie de isopor líquido. E eu vou aplicar aqui na cabeça do dinossauro. E depois eu vou anexar essa parte no tronco. Lembrando que o tronco e os membros eu escalonei separadamente, né? Mas se fosse um personagem menor, eu poderia estar fazendo esse processo todo de uma vez, né? Mas para facilitar na hora de cortar, eu fiz o projeto com as partes separadas. E agora eu vou anexar a cabeça do dinossauro ao tronco. É só fazer aqui uma certa pressão e esperar esse produto secar. Você pode anexar algumas madeiras, né, alguns palitinhos, ou pode fazer também com ferro. O importante é ficar bem anexado às partes, né? E você tem que fazer uma certa pressão, porque esse produto ele expande, né? Então, para não ficar nenhuma brecha, a gente faz uma certa pressão para ficar bem colado. E depois que a gente anexa a cabeça do personagem, né, ou qualquer outra parte, a gente segue fazendo o mesmo processo no tronco e nos membros, ok? Depois de colado, a gente vai fazer o refinamento, né? Nesse caso a gente vai fazer o arredondamento dos blocos. Depois que a gente arredondar os blocos, a gente faz o refinamento. Estou usando aqui um cortador de mão, mas se o personagem fosse menor, eu poderia fazer esse processo todo na faca. Mas pelo fato de ser um projeto grande, né? Aí eu prefiro usar o cortador de mão. Lembrando que no curso eu ensino a fazer uma plataforma de corte, né? E você pode usar o mesmo projeto para fazer esse cortador de mão também. É um cortador feito com lâmpadas, né? Bem fácil. Mas também existe a opção de fazer esse cortador
com bateria de notebook. Isso é só pesquisar aqui no YouTube, né? É bem fácil de encontrar. Então agora nesse momento aqui, eu vou retirando algumas arestas e vou deixando os blocos do que eu irei posteriormente refinar, né? Rick, esses processos eu aprendo também no curso, com certeza, né? Você aprende passo a passo desde como planejar a sua escultura e executá-la da maneira correta. Aqui eu vou tirando o que eu não preciso e vou deixando só os blocos que eu preciso. E depois é só a gente fazer o refinamento com a faca. Essa parte de refinamento a gente faz seguindo as nossas referências. A gente precisa de pelo menos uma referência de perfil e uma referência de frente, né? Essas são as referências principais. E a partir delas a gente constrói todo o personagem. Lembrando que quanto mais referências, melhor, né? Agora eu vou seguir aqui fazendo uns detalhes. Lembrando que a gente sempre pensa nos detalhes para facilitar na hora de colocar o tecido, tá? E como eu estava falando, é muito importante as referências, né? Porque a partir das referências a gente vai entendendo como é que se comporta cada elemento do personagem. Então, quanto mais referências, melhor. Eu sigo aqui fazendo uma limpeza. O personagem já está quase todo definido. Só vou tirando alguns calombinhos. Vou deixando o personagem o mais liso possível. E esse processo todo eu faço com a faca. Pode usar estilete também, só que com bastante cuidado, porque o estilete ele pode quebrar, né? Então por isso que a gente recomenda fazer essa faca. E após o detalhamento da peça, a gente vai fazer o lixamento, né? Onde a gente trabalha com as lixas, deixando a superfície do personagem bem lisa. E após o lixamento, a gente faz a cobertura com o tecido. Lembrando, pessoal, que eu estou trabalhando com isopor 2F, mas pode ser qualquer isopor recomendado para escultura. Então você pede aí na sua cidade para o seu vendedor qualquer isopor indicado para escultura. Às vezes o grau de dureza e a nomenclatura muda de estado para estado, né? Então aqui no meu estado eu uso 2F. Pode ser que em outro estado esse grau de dureza muda, né? Mas aqui eu uso o 2F. Também tem o P2, né, o P3, o P5, que é o isopor que a maioria dos meus alunos usam, né? E que, por sinal, dizem ser muito bom. Está aí o nosso personagem. Estou mostrando aí os detalhes, né, da peça. É uma peça grande. E agora a gente vai fazer o processo de lixamento. E a gente vai deixar a superfície do personagem o mais liso possível. A gente usa uma lixa de parede mesmo, né?
pode ser uma lixa de numeração 80 ou 60. E após o lixamento, a gente faz a cobertura com tecido. Beleza? Lembrando que esse acabamento pode ser em fibra também, tá? A gente tem a opção do tecido e da fibra. Aqui eu já estou colocando as cores, né? A gente trabalha com tecido já colorido e a gente trabalha com um tom mais leve, né? E por cima a gente faz aerografia com a tinta mais escura. Então a gente sombreia o personagem dessa forma. A gente coloca o tecido, né? Aplica o tecido sobre a peça. A gente usa cola em algumas partes específicas, né? Podendo também passar cola em todo o personagem, se for o caso. Mas na maioria dos casos, só em alguns lugares específicos que a gente trabalha com a cola. Tem que ser uma cola à base de álcool, tá? Para não perfurar o isopor. Assim como a pintura tem que ser à base de água, porque não pode ser nenhuma tinta à base de solvente. Nesse caso, da pintura sobre o tecido, né? A pintura sobre a fibra, ela suporta muito bem qualquer tipo de tinta, né? Principalmente essas tintas à base de solvente. Agora que eu sigo manchando o personagem, estou aplicando uma textura. No curso eu passo vários exercícios simulando texturas, né? Como textura de dinossauro, pelos diversos, cabelo, sombreamento correto do olho. Tudo isso você encontra no quarto módulo, que é o módulo de aerografia, né? Que é essa pintura onde o ar joga a tinta sobre a superfície. Então eu sigo aqui aplicando essa textura geral. Estou usando uma pistola, né? Já que o personagem é muito grande. Então, para agilizar o trabalho, eu estou usando uma pistola. Lembrando que você pode também usar o aerógrafo, né? Nesse caso aqui eu vou deixar o aerógrafo para fazer os detalhes da peça. Essa parte mais rústica eu vou manchando com a pistola mesmo. A gente usa uma máscara, né? Nesse processo de pintura. Mesmo sendo pintura com tinta à base de água, mas é muito bom se proteger. Algumas pessoas sentem medo, né, nessa parte de aerografia, mas é uma parte que requer apenas exercícios, né? É similar a uma caneta, tá? O aerógrafo. Então, a coordenação motora você já tem, porque você já escreve. É mais uma questão de exercício, né? Então não tem muito segredo. Os macetes eu passo no curso. E a pintura é muito fácil, né? A gente primeiro começa com a pintura de contorno e depois a gente aplica luz e sombra, né? Nesse caso, a gente trabalha com a sombra, deixando mais carregada nas partes profundas, e nas partes de volume a gente deixa que o próprio tecido dê essa sensação de luz, né? No mais, é só prática, né? É um pouco de técnica também, né? Mas as técnicas eu passo. E qualquer pessoa que se dispor a fazer os exercícios, né, vai conseguir aplicar essa técnica no personagem.
Essa parte de aerografia é a parte que dá vida ao personagem, né? E pode ser feito também com tintas à base de solvente, né? Esmalte sintético, mas o recomendado é trabalhar com essas tintas à base de solvente sobre o personagem fibrado, tá? No meu curso existe um módulo bônus de fibra de vidro, tá? A pessoa que compra o meu curso, ela já ganha esse módulo, é um módulo bônus, né? E é bem interessante e bem legal a aplicação da fibra também, né? Então está aí o nosso personagem terminado. E qualquer dúvida, né? Vocês podem me chamar no WhatsApp. Ok, pessoal? Então é isso aí. Até a próxima.